Swissair, uma das melhores empresas aéreas do mundo, é o que a gente vai ver agora aqui no Panda Aviation. Bem-vindo a bordo! E aí, tudo bem? Chegou a hora de falar de uma companhia aérea que eu simplesmente adoro, reverencio. Não é só adorar, não é só uma série de motivos afetivos que eu também tenho, mas é muito respeito, assim, é muita admiração pela Swissair, a companhia aérea de bandeira da Suíça de 1931 a 2002, quando ela finalmente fechou as portas. E a gente vai ver um pouquinho dessa história agora. Antes da gente ver a história, eu queria até dar um depoimento mais pessoal. Eu sempre achei que voar na Swissair era a melhor opção entre companhias aéreas europeias. Eu gosto muito da Lufthansa, talvez seja a minha companhia aérea preferida no velho continente, porque foi a primeira empresa que eu voei, porque a companhia era de bandeira da Alemanha, que é o país dos meus antepassados por parte de pai. Então eu tenho razões de sobra para gostar da Lufthansa, que nunca me decepcionou. Sempre voei muito bem com a Lufthansa, fiz acho que 80 ou mais voos com a Lufthansa. Mas a companhia que realmente está no meu coração e assim que eu admiro mesmo, e que quando eu podia escolher em qual voar eu escolhia sempre, era a Swissair. Ela tinha uma combinação única da precisão e excelência germânica, né, que vem desse lado alemão da Suíça, com o charme, com o calor, com a maneira mais elegante, mais humana de tratar, que vem dos cantões suíços, né? Que tem influência italiana e sobretudo francesa. Então essa combinação tipicamente suíça, né, de na verdade três influências culturais fortes, né, Alemanha, França e Itália, né, que geram essa coisa, essa característica extremamente única que é a da Suíça, né, e que varia muito dependendo do cantão, da área do país em que você está, se combinavam maravilhosamente na hora de formar uma companhia aérea. Essa é a minha visão, é uma visão meio antropológica, né? Mas ela passa sobretudo porque eu vivi experiências incríveis na Swissair. Assim, eu nunca fui certamente tão bem tratado quando eu fui como passageiro da Swissair. Tem passagens notáveis. E eu sempre admirei muito essa coisa da precisão, da limpeza, da exatidão. O aeroporto de Zurique e de Genebra são aeroportos que têm um tamanho perfeito, eles não são gigantes como Charles de Gaulle, ou Frankfurt, ou Heathrow, não são bagunçados como Fiumicino. É o melhor aeroporto do mundo para fazer conexão. Eu fiz uma conexão de 3 minutos uma vez. Eu saí de um A321 vindo de Londres, fiquei 3 minutos em solo, e embarquei no MD-11 que me levou para o Brasil. Eu nunca vou esquecer isso. Na verdade, eu nunca vou esquecer a Swissair. Eu me sinto um órfão da Swissair. E por causa dessa paixão que eu estou falando agora aqui, que vocês estão conhecendo um pouquinho mais, eu tenho o enorme prazer de dividir com você um pouco da história da Swissair. E eu tive muita sorte de encontrar um tremendo arquivo de imagens, e é baseado nesse arquivo que a gente vai fazer essa série de vídeos aqui. Então, bons voos! A história da Swissair começa em 1931. A empresa é fruto da fusão de duas antigas companhias aéreas suíças, a Ad Astra Aero e a Balear, que se fundiram para fundar a Swiss Air Transport Company Limited. 13 aeronaves compunham a frota. 4 cidades eram servidas dentro da Suíça e logo, no primeiro ano, em 1931, 14 destinos em toda a Europa contavam com serviços regulares da nova empresa criada, a Swiss Air. E a empresa tinha nessa época, em 1931, apenas 64 funcionários. No ano seguinte, os voos propriamente ditos regulares começaram em abril, em 1932, portanto, na rota Zurique, Munique, Viena. Em 1934, pela primeira vez, a Swissair inovou
e, na Europa, colocou para voar regularmente um comissário de bordo, no caso uma comissária, Nelly Diner, que foi historicamente a primeira comissária da Europa e logo se transformaria numa figura pública muito reconhecida. Mas infelizmente nesse ano aconteceu o primeiro acidente grave da companhia. Um Curtiss Condor caiu em meio a uma grave tempestade no sul da Alemanha em 27 de julho, matando Nelly e todos os ocupantes do avião, que era o maior da frota com capacidade para 15 tripulantes. Em 1936, a empresa recebeu os Douglas DC-2, que eram aeronaves moderníssimas para a época, com capacidade para 14 passageiros, e começou a ter enorme sucesso com o avião. Nesse mesmo ano, as linhas para Londres foram inauguradas. No ano seguinte, 1937, foi a vez de chegarem os primeiros Douglas DC-3, que seriam aviões muito importantes na história da companhia. Mas aí veio a guerra, as operações da Swissair foram praticamente interrompidas e, a despeito da Suíça ser um país neutro durante o conflito, a Swissair parou suas operações, mantendo apenas alguns aviões e alguns profissionais. Com o fim da Segunda Guerra, em 30 de julho de 1945, a Swissair finalmente retomou suas atividades e logo tratou de expandir sua frota e trazer equipamentos mais modernos. Em 1947, já oficialmente designada empresária de bandeira da Suíça, realizou seu primeiro voo transatlântico com Douglas DC-4 entre Genebra e Nova York, com escalas em Shannon, na Irlanda, Stephenville, na Terra Nova e depois, finalmente, chegando a Nova York. Em 10 de outubro de 1947, a Swissair fez o primeiro voo de prospecção para a América do Sul, também com Douglas DC-4. A rota foi Genebra, Casablanca, Dakar, Recife, Rio de Janeiro, Montevidéu e Buenos Aires. No ano seguinte, 1948, foi a vez de introduzir na frota o Convair 240, que era uma aeronave avançadíssima para a época e seria o primeiro avião pressurizado da companhia. Em 1949, os voos para Nova York se transformaram em serviços de viagens regulares, também operados com o Douglas DC-4. Em 50, a Suíça realizou o segundo voo de provas à América do Sul, também com o DC-4, e em 53 ela foi a primeira empresa a operar com o Douglas DC-7C, na época o mais moderno avião quadrimotor e que permitiu à companhia voar sem escalas da Suíça para Nova York. A empresa também havia recebido os Douglas DC-6 e foi com um deles, o Hotel Bravo Índia, que ela inaugurou finalmente serviços regulares para o Brasil em 28 de maio de 54. A rota era Zurique, Genebra, Lisboa, Dakar, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Congonhas e levava em média 31 horas de viagem. Em 4 de abril de 60, chegou o primeiro jato da companhia, um Douglas DC-8 matriculado India Delta Alpha. Esse foi um grande avanço para a companhia e marcaria o início de uma renovação de frota e de conceitos para a empresa. Nesse mesmo ano, em 17 de março, chegou o primeiro Caravelle, que seria imediatamente colocado nas rotas europeias. A Swissair ia se transformando numa empresa a jato, com muita rapidez. Em 61, chegou o segundo modelo de jato da empresa, o Convair 880M. Dois foram recebidos, India Charlie Lima e India Charlie Mike, mas eles ficaram pouco tempo, somente até 62, quando os Convair 990 Coronado foram entregues e com eles nova expansão e modernização de serviços. Com os Coronado, a Swissair passou a servir a América do Sul, Oeste da África, Oriente Médio e Oriente Distante, com uma frota de 8 jatos Coronado. Isso só ganhou impulso em 66 com a introdução do primeiro Douglas DC-9 e esse seria um tipo absolutamente fundamental na história da Swissair, que viria a operar várias versões do DC-9. Na verdade, o DC-9 se transformaria no verdadeiro pau para toda a obra e nas suas diferentes versões ele teria uma longa e ilustre carreira na Swissair sem sofrer um único acidente. Em 1971, os primeiros dois Boeing 747-200 foram recebidos
e também marcariam época como sendo os primeiros wide-body da companhia. No ano seguinte, em 12 de dezembro, a Swissair recebeu o primeiro Douglas DC-10 e ela colocou o avião nos serviços para a América do Sul em 1º de novembro de 74. No ano seguinte, 75, foi o momento da Swissair receber o primeiro Douglas DC-9-51, um avião que ela havia especificado e encomendado diretamente a Douglas, ou McDonnell Douglas. Como acabaria fazendo também em 1977 ao ser a cliente lançadora do MD-80, um jato que ela ajudou e impulsionou a desenvolver e cujo sucesso seria fundamental para a própria sobrevivência da McDonnell Douglas. Em 79, mais uma vez a Swissair é pioneira ao ser a primeira empresa, juntamente com a Lufthansa, a encomendar o Airbus 310, primeiro jato do fabricante europeu encomendado e recebido pela empresa. Em 82, outro pioneirismo, o primeiro Boeing 747-300 do mundo é entregue para a companhia que havia sido a cliente lançadora da versão com o deck superior alongado. Essa renovação fez com que a frota da Swissair fosse sendo gradativamente modernizada e os últimos DC-8 da empresa acabaram deixando a companhia no ano de 1985. Particularmente no Brasil, o último voo com DC-8 foi em 4 de abril de 84, com a partida do India Delta Lima rumo à Suíça. Em 87, o Fokker 100 se transformou no mais novo modelo da Swissair, que vinha mantendo sua tradição de excelência tecnológica e inovação. Ela foi a primeira cliente do Fokker 100 e viria a ser também nesse ano a primeira a oficialmente se interessar pelo novo lançamento da Douglas, o MD-11. Em 89, a Swissair entrou por um caminho que lhe custaria muito caro: as cooperações e parcerias com outras empresas. A primeira, chamada Global Excellence, foi uma parceria com a Delta Airlines e com a Singapore. E no ano seguinte, esse conceito foi ampliado com a fundação da European Quality Alliance, juntamente com a escandinava SAS, com a Austrian Airlines e com a Finnair da Finlândia. Em 1º de janeiro de 91, a aviação europeia mudou radicalmente. O espaço aéreo, as regras comerciais, enfim, a maneira como as companhias aéreas na Europa podiam fazer negócios foi completamente liberalizada. A partir dessa data, 1º de janeiro de 91, tudo era possível, bastava uma companhia querer voar de ponto A para ponto B dentro do continente, que não haveria objeção nenhuma do ponto de vista comercial ou político. As únicas limitações passavam a ser de cunho operacional. Isso mudaria completamente o panorama competitivo na Europa, em detrimento da estratégia de associações que a Swissair já havia embarcado. Mas foi também em janeiro de 91 que a mais grave crise até então no setor se abateu com a invasão do Kuwait e com a Primeira Guerra do Golfo. O mercado simplesmente desapareceu, as pessoas não queriam mais voar e a Swissair foi pega no contrapé, começando a amargar alguns prejuízos importantes. Durante essa década, a Swissair foi passando por uma série de mudanças e modernizações no seu grupo organizacional. Em 97, o Swissair Group foi renomeado S-Air Group e dividido em 4 áreas. Essa nova organização foi também fruto de um programa de consultoria perpetrado, diria eu, pela McKinsey. Em 98, a Swissair embarcou nesse programa de expansão, pelo qual ela sairia comprando participação em uma série de companhias aéreas europeias. Começou por comprar 49,5% da italiana Air Europe. Seguiu comprando ações da belga Sabena pelas francesas Air Liberté, AOM e Air Litoral. Continuou sua expansão comprando participação na italiana Volare, na polonesa LOT, na Turkish Airlines e foi mais longe, na Portugal em Portugal, na Alemanha através de compra de ações da LTU e finalmente na South African Airways. Esse grupo, conhecido como Qualiflyer,
foi crescendo e a empresa chegou até mesmo a considerar participação nas empresas Aer Lingus da Irlanda, Finnair na húngara Malev e, quem diria, na Transbrasil e na TAM aqui no Brasil. Nesse mesmo ano, em 2 de setembro, como havíamos falado, o India Whiskey Fox se acidentou após decolar de Nova York, provocando o pior acidente da história da companhia. 229 mortos, enlutando a empresa e iniciando uma crise de confiança na companhia. A política expansionista do Qualifier mostrou-se desastrosa. O grupo perdia mais de 4 milhões de euros ou francos ou marcos por dia e ao longo do ano de 2000 acabou perdendo $1 bilhão. Isso provocou uma insurreição administrativa e provocou a saída de seus principais executivos, que foram demitidos sumariamente. O CEO da companhia, Philippe Brugser, deixou a companhia em janeiro de 2001. Logo foi substituído por Moritz Suter, fundador da Crossair, que era uma então coligada regional. Mas o próprio Suter, vendo o tamanho do estrago, renunciou apenas 44 dias depois de assumir. O SR Group ficou por um período acéfalo e com isso acabou mudando de nome. Mario Corti, antigo vice-presidente de finanças da Nestlé, assumiu a empresa em março de 2001. Esse seria um ano fatídico para a companhia. Perdendo muito dinheiro e tentando se desfazer de suas empresas afiliadas, coligadas ou satélites, a Swissair perdeu completamente o rumo. Os atentados em 11 de setembro somente complicaram ainda mais uma situação que já estava muito delicada. Em 1º de outubro, o banco suíço UBS se recusou a estender o crédito necessário para a companhia continuar comprando combustível. Nessa data, vários voos foram cancelados com aeronaves sem a menor capacidade de operar, desprovidas de combustível e espalhadas pela Europa inteira. A situação ficou crítica. Às 15h45 do dia 2 de outubro, o presidente Mario Corti ficou sem opções a não ser anunciar a interrupção de todos os voos. A notícia pegou o público suíço e, quem diria, a comunidade europeia como um todo e ao longo de todos os países que eram servidos pela companhia, de surpresa. O público, a opinião pública suíça reagiu muito mal e deu o apelido de United Bandits of Switzerland, ou Bandidos Unidos da Suíça, que seriam as siglas do banco UBS. Mas o fato é que a Swissair ficou no chão, o que levou um jornalista da britânica BBC a afirmar o seguinte: não foi apenas a companhia aérea de bandeira suíça que morreu naquele dia. Foi um pouco da autoestima que todo suíço nutre por seu povo e país, bem como o choque e a surpresa com seus líderes e empresários. A imagem de seriedade e capacidade econômica e financeira do país, como um todo, sofreu um duro golpe naquele dia 2 de outubro, com o desastre da Swissair. Com os aviões em solo, o governo suíço tardiamente interveio e anunciou um pacote de salvação, restabelecendo parte dos serviços. E em 8 de outubro, com a ajuda do governo, a Swissair demitiu 9.000 de seus funcionários e imediatamente os recontratou para manter operações com o nome bandeira Crossair. Assim, em 31 de março de 2002, a Crossair assumiu os ativos deixados pela falida Swissair. E nessa mesma data, decolou do aeroporto de Guarulhos aquele que viria a ser o último voo da companhia. Operando o SR-145, o Hotel Bravo India Whiskey Alpha deixou São Paulo e rumou à Suíça, onde pousou no dia 1º de abril de 2002, colocando um ponto final a 71 anos de tradição, eficiência e respeito ao passageiro, características típicas da Swissair. Espero que você tenha curtido essa primeira parte da nossa história da Swissair. Vem uma segunda aí, em que a gente vai focar sobretudo nos aviões.
mas acho que vocês devem ter ficado encantados com esse arquivo, né? Ele está disponível na internet, ETH, e de novo é aquela coisa de qualidade e precisão suíça, né? Tudo organizado, bonitinho, material de primeira, Suíça. Então eu acredito piamente que as companhias aéreas são reflexo dos países, dos povos, né? De suas origens. Então, para mim, não podia ser diferente. A Swissair tinha que ser uma companhia aérea excelente, maravilhosa, como é a Suíça, como é o povo suíço. Deixa seu like e logo logo a gente se vê aqui na parte 2 da história da inesquecível Swissair. Grande abraço.